Boa tarde e bem-vindo ao Parlamento. 5 mulheres foram assassinadas no mês de janeiro. Em média, há 83 queixas de violência doméstica por dia, cerca de 30 mil por ano. É o crime contra pessoas com mais participações na PSP e na GNR. E 1/3 das mulheres mortas já tinha denunciado o agressor às autoridades. O que está a falhar? É o ponto de partida para o debate com as deputadas Emília Cerqueira, do PSD, Elsa Paz, do PS, Madalena Cordeiro, do Chega e Isabel Mendes Lopes, do LIVRE. Disse Madalena Cordeiro, os especialistas dizem que a legislação portuguesa está adequada, e é adequada, mas apesar disso os números de vítimas não têm diminuído. O que é que está a fazer falta do ponto de vista do Chega? Antes de mais, muito boa tarde a todos, cumprimentar o painel, cumprimentar as pessoas que nos assistem de casa e antes de responder à sua pergunta, e já lá vou porque de facto é uma pergunta muito importante, dizer que não há partido que esteja mais confortável com este tema, claro que não na medida do que acontece, que é um flagelo completamente horroroso e ninguém pode estar confortável com isso, mas confortável pela nossa postura coerente desde a existência do partido, porque não só somos o partido que mais apresenta propostas, como também não temos qualquer amarra e cegueira ideológica de votar ao lado de outros partidos quando achamos que as propostas são razoáveis, ao contrário do que vemos, e por isso muitas vezes o Chega tem necessidade de fazer essa afirmação prévia? Exatamente, porque o Chega imensas vezes apresenta propostas que outros partidos não têm a audácia e a coragem de apresentar e não vemos os outros partidos a acompanhar. Por exemplo, temos a situação de um homem que em junho de 2024, certamente todas aqui presentes conhecem essa situação, que atropelou a ex-companheira e a ex-companheira acabou por morrer, um homem que estava em liberdade condicional por já ter morto uma ex-companheira, um homem que foi constantemente notificado por esta namorada que acabou por morrer, vítima do atropelamento, que já tinha sido várias vezes... em Gaia, salvo erro. Exatamente. E que já tinha sido a polícia notificada imensas vezes com a situação de que de facto exercia violência sobre a ex-companheira e nada aconteceu. Portanto, do seu ponto de vista, a legislação também não está adequada, ao contrário do que dizem os especialistas que lidam com este fenómeno. Não está, e o Chega tenta fazer a diferença, apesar de outros partidos não darem a mão. E dou outro exemplo. Há pouco a Luísa dizia, e muito bem, que de facto é verdade que no nosso país a violência doméstica tem um número muito elevado de denúncias. Mas se isto é verdade, também é verdade que grande parte delas não tem consequência nenhuma. Muitas vezes nem sequer chegam às instâncias a que deveriam chegar. A taxa de condenação ficou nos 13% em 2023, se a memória não me falha. Exatamente. E muitas delas às vezes nem sequer há um resultado, porque nem sequer chegam a tribunal. E portanto também é importante perceber que tal não acontece por falta de acompanhamento da vítima. E nesse caso, o Chega... nessa situação, o Chega apresentou uma proposta que assegura a nomeação do patrono em escalas de prevenção para as vítimas de violência doméstica, porque cabe ao Estado que as vítimas tenham ao seu dispor os meios para fazerem valer os seus... Está a dizer que já está na lei não é verdade. A existência desse patrono. Não é verdade, tem que ser muito mais aprimorado, tem que ser muito mais desenvolvido e a verdade é que esta proposta do Chega foi aprovada, mas não foi aprovada por nenhum dos partidos que hoje estão aqui a debater comigo. E também é importante perceber porquê, porque há muita coisa a fazer ainda na legislação. Mas, por exemplo, as casas-abrigo. As casas-abrigo são uma ótima solução que se arranjou, mas não é o ideal que a vítima é que se tenha que ausentar de sua casa, levar os seus filhos quando os existem, se tenham de distanciar da família e o arguido fique... O arguido e o agressor fique em sua casa confortavelmente, que ainda por cima é uma violência que se arrasta para a vítima, porque está sempre na iminência e com medo de ser novamente encontrada pelo agressor. E, portanto, dizer que a legislação já está completamente desenvolvida nesta área é completamente desproporcional e completamente falta de conhecimento da realidade de hoje. E, portanto, acho que é preciso os partidos começarem a ter coragem e meterem a mão na consciência para perceber o que podemos fazer. Vamos já discutir então, Madalena Cordeiro, como é que se pode melhorar a proteção a estas vítimas de violência doméstica? Claro, antes de responder, por favor, permita-me responder à Sra. Deputada Elsa Paz e depois também à Sra. Deputada Emília Cerqueira e começar por dizer que a Sra. Deputada Elsa Paz começava a sua intervenção por dizer que gosta de olhar para os períodos a 10 anos e não no ano anterior. Compreendo perfeitamente, mas se a situação não fosse tão lamentável, era de chorar a rir, porque de facto o Partido Socialista governou nos últimos
últimos anos. O Partido Socialista governou praticamente os últimos 10 anos. E governou bem. Desde que me diga, entre 2015 e 2023, e portanto o período de governação socialista, morreram mais de 250 mulheres. Se revê numa boa governação, se revê nessa boa governação, então eu teria vergonha. E depois responder à senhora deputada Elsa Paes, que diz que o Chega, as únicas propostas que apresenta neste âmbito são o aumento de molduras penais, começar por dizer... Está da Emília Cerqueira. Não, disse isto, a senhora deputada Emília Cerqueira disse isto. Sim, só estou a corrigir porque há pouco disse Elsa Paes. Peço imensa desculpa. Mas então, só para dizer que em Portugal, para um tipo simples de violência doméstica, a prisão é de 1 a 5 anos, como bem sabe. A pena mais elevada para o crime de violência doméstica é variando entre 3 e 10 anos e é aplicável apenas nas situações de morte não intencional da vítima. E isto, honestamente, é muito abaixo comparativamente a outros países da Europa quando olhamos. Portanto, dizer que o Chega só pensa nisto, sim, pensamos nisto porque olhamos para exemplos de outros países e vemos que resulta. Mas, honestamente, se acha que populismo penal é dizer que entre o agressor e a vítima estaremos sempre do lado da vítima, então nós somos populistas. E, por fim, dizer também que o Chega não apresenta só aumentos da moldura penal e posso dar um exemplo. O Chega só vai ficar contente no dia que não tiver que apresentar nenhuma proposta neste âmbito, porque significa que acabou a violência doméstica. Infelizmente, enquanto houver, temos muitas propostas e posso enumerar algumas. Formação contínua... Para a proteção da vítima, por favor, que era essa a questão agora. Deixa-me só concluir e vou mesmo aí. A formação contínua em prevenção de violência doméstica para forças de segurança, o Chega apresentou. Alargamento das casas de abrigo a todo o território português, o Chega apresentou, foi rejeitado com os votos contra do Partido Social Democrata. Não é preciso, temos 40 casas para um número absurdo de vítimas que precisam de alojamento em casas de abrigo. E eu também concordo que as casas de abrigo não são de toda a primeira solução, mas tendo em conta que neste momento é a realidade do nosso país, então temos que fazer com que as vítimas não se tenham que deslocar pelo menos cerca de 50 km, pelo menos tenhamos casas de abrigo que consigam dar respostas nos meios onde as vítimas já vivem. E por isso é preciso aumentar, sim, senhora, abertura de espaços específicos de intervenção e acompanhamento a vítimas de violência doméstica e sexual, à semelhança do Espaço Júlia, como sei que todas as senhoras deputadas aqui presentes conhecem. Pedimos a abertura de espaços à semelhança do Espaço Júlia, rejeitado. Votos contra um espaço do Partido onde Social há vários organismos públicos que funcionam interligados na resposta a estas vítimas. Exatamente. É uma esquadra descaracterizada, preparada para acolher vítimas a qualquer hora, trabalham 24/7, todos os dias do ano. Portanto, isto para dizer, o Chega apresenta uma proposta que sabemos que todas as senhoras deputadas aqui presentes reconhecem, o Partido Social Democrata vota contra e esta proposta foi rejeitada. Portanto, dizer que o Chega não apresenta propostas, quando na verdade apresenta e são rejeitadas precisamente pelo Partido Social Democrata, é de facto preciso ter muita vergonha. Emília Cerqueira, parece-lhe que os outros sinais no quadro de uma vida familiar, outros sinais são muitas vezes desvalorizados? Espera-se para esta agressão para fazer queixa? Sim. Obrigada, Luísa, pela questão e deixe-me só responder à senhora deputada Elsa Paes, dizer que o Partido Socialista fez tudo, não é verdade. Há um passo muito importante a ser dado por todas as bancadas parlamentares, que é recentrar o discurso político na família, porque as famílias disfuncionais não podem ser a regra, mesmo que aumentem o número, não podem ser a regra, são exceção, e por isso temos que voltar a falar de família como uma célula base da sociedade, que é de amor, que é de cuidado pelos filhos, e também porque crianças que vivam em famílias disfuncionais e que assistam a violência doméstica também há amor em famílias disfuncionais, sabe, senhora deputada? Há amor em todas as famílias. Há amor em famílias homoparentais, há amor, e às vezes até há mais amor nessas famílias do que nas heteroparentais. Senhora deputada, eu estava a falar de famílias disfuncionais, daquelas que têm agressores envolvidos. Acha que também há amor nestas famílias? Foi a senhora deputada Elsa Paes que eu disse. Quando me refiro a famílias disfuncionais, neste preciso caso estava a falar de famílias que infelizmente sofrem com o flagelo da violência doméstica e que as crianças assistem. E como a senhora deputada bem sabe, crianças que assistem a violência doméstica têm, por um lado, propensão para aceitar violência doméstica e, por outro lado, muita tendência para se tornarem agressoras e, por isso, isto cria um enorme ciclo de violência doméstica que temos que quebrar e, por isso, se calhar, se começarmos a repensar e a recentrar o discurso político na família, teremos resultados que, com apenas medidas soltas e pouco estruturais, não teremos. Mas é no seio da família, muitas vezes, que esses primeiros sinais são desvalorizados, porque se espera, muitas vezes, pela primeira agressão física para chegar às autoridades. Exatamente, era aqui que queria chegar. Mas o que eu acho é que se o Estado e a Assembleia da República começar a apoiar mais as famílias, se calhar algumas razões deixarão de existir. Mas apoiar em que sentido? Apoiar, por exemplo, financeiramente, porque neste momento assistimos a muitas retiradas de crianças
porque os pais são pobres. Isto não é razão para se retirar crianças a pais. Temos que criar condições e temos de emancipar as famílias. E por isso, se por exemplo, esta é uma forma da Assembleia da República ajudar pais que querem cuidar das crianças, são as crianças. Mas a pobreza não é razão para tirar crianças aos pais. Isso não acontece. Tem que haver outras razões que justifiquem a retirada. Infelizmente acontece. Até porque há abonos às crianças, há rendimentos sociais, aliás, há alguns subsídios que o próprio Chega contesta. Sim, não é verdade, as crianças são retiradas aos pais precisamente por serem pobres. Mas também, deixe que me diga, outra forma é olhar para famílias. Há pouco a senhora deputada Elsa Paes falava de dados e eu, de facto, sou completamente a favor de que os dados são muito importantes. São importantes a nível de idades, apesar de sabermos que a violência doméstica existe em todos a nível de idades, os estratos sociais, como aqui já foi dito. Mas é importante ter dados para adequar as respostas, tal como nós sabemos que, apesar de haver homens que sofrem violência doméstica, a grande maioria são mulheres e, por isso, as casas de abrigo, por exemplo, também são adequadas às mulheres, porque adequamos as nossas respostas consoante os dados que temos. Mas também é importante, por exemplo, adequarmos as respostas com base em dados, por exemplo, em que comunidades é que ocorrem estas agressões. E falo por exemplo, na semana passada nós falámos e debatemos o tema do casamento infantil na Assembleia da República. Infantil e forçado. E o casamento infantil e forçado. Desculpa, eu cheguei a casamento para proibido a menores de idade. Exatamente. Então, não é a mesma coisa. Não. Casamento infantil e forçado, e precisamente dizer que estes casamentos têm são mais propícios a sofrer de violência doméstica e até de violência sexual, porque muitas jovens raparigas são forçadas a ter relações sexuais. E, portanto, isto para dizer que se calhar é preciso estar atento aos dados, dar respostas e, acima de tudo, apoiar as famílias que são de amor e que são células de cuidado e de proteção de